Graça e paz, amada igreja de Jesus. Amém? Todos estão felizes nesta noite? Amém? Então diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amados, eu quero confessar que há um temor e um tremor para que eu pudesse estar aqui à frente. Quando recebi o convite do pastor Arlindo, confesso que eu ia dizer não para ele. Mas algo mais forte falou ao meu coração que eu precisava dizer sim. Nós precisamos dizer sim para a palavra de Deus. Amém? Neste momento, eu quero que você curve a sua cabeça e vamos falar mais uma vez com Deus. Amém? Soberano, grande Deus, Pai eterno que está no céu. Senhor, nós queremos neste momento render graças a Ti, que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Pai, eu quero Te agradecer por esta rica oportunidade essa de fazer, ó Pai, o ID do Senhor. Oportunidade essa, ó Deus, de levar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir nesta hora, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade aqui neste lugar. Eu quero Te pedir, ó Deus, que Tu envia exército de anjos aqui neste lugar. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor envia um exército de anjos aqui neste lugar, cortando com uma espada de todos os lados. E aquilo que vem tirar a nossa bênção nesta noite, e aquilo que não vem de Ti nesta noite, eu oro no Teu nome repreendendo, porque eu creio que nesta noite algo novo vai acontecer, porque eu creio que nesta noite haverá curas neste lugar. Eu creio que nesta noite o Senhor vai trazer libertação, o Senhor vai trazer restauração. Não porque sou eu, mas porque a palavra dele me afirma e me dá esta segurança. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir, o Espírito Santo é aquele que convence. Começa a tocar nos corações, começa a tocar em cada mente. Deus, em nome de Jesus, que nada venha impedir nesta noite o meu irmão e a minha irmã de receber a sua bênção. Pai, eu estou aqui na dispensação do Teu Espírito, porque de mim eu nada tenho, nada posso. Como disse o hino, que o Senhor cresça e que eu diminua, para que a Tua glória possa resplandecer neste lugar. Amém? Amados, tem um corinho que diz assim: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os servos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os servos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Eu creio. Você crê? Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, eu vou fazer tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Marcos. Marcos 16, 15, eu vou ler. Amém? Eu estou com a Almeida corrigida, revisada. E disse-lhe
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma palavra muito conhecida. E ele ainda diz mais: quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu creio nesta palavra. E você que está aqui esta noite, abra teu coração, porque eu tenho 100% de certeza que Deus vai fazer algo tremendo. Amém? Amados, quando a gente olha para esta palavra, aqui Jesus, ele está falando com os seus discípulos após a ressurreição. Ele fala com os seus discípulos. Quando eu olho para esta palavra, ela diz que se tu crer, você vai curar, você vai orar, vai expulsar os espíritos imundos. Por que que o Senhor enfatiza se tu crer? Porque sem crer, nada vai acontecer. Precisamos de crer sem ver. Então, quando o Senhor diz isso, os discípulos do Senhor, o Senhor aparece primeiro para Maria Madalena. E os discípulos do Senhor, quando ouviram falar que Jesus tinha aparecido, eles não acreditaram, eles ficaram com dúvida. Então o Senhor vai e fala com eles lá no versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinha já visto ressuscitado. Então você observa aqui que a fé desses discípulos, elas estava meio abalada. Eles então não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E o Senhor aparece e diz: ide, vai, leve a palavra, todo aquele que crê. Quando a gente olha para esta palavra, a gente chega a pensar que esta palavra, ela não é nem para mim e nem para ti. Porque você deve pensar assim: aqui Jesus está falando aos seus discípulos. Mas eu quero dizer para você nesta noite com toda segurança, que todo aquele que segue a Jesus, que todo aquele que é de Jesus, ele tem sim que fazer o ide do Senhor. Aqui ele fala aos discípulos, mas ele fala esta noite ao meu e ao seu coração, que nós devemos sim levar a palavra do Senhor por todos os lugares. De repente você pensa: como assim, Célia? Eu não sou uma pregadora de púlpito, não sou uma pregadora, não sou uma missionária, não sou uma pastora. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que você é um ide do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, que se lhe falta palavra, você pode sim pregar com a tua vida, na tua casa, no teu serviço, aonde queres que tu fores. Não precisa você levar um título. Certo dia, alguém chegou em mim e disse: irmã Célia, vou ungir você a missionária. Eu disse: não. Ela disse para mim: por que você é rebelde desse jeito? Eu disse: não sou rebelde. Queres saber por que eu não vou receber esse título de missionária? Porque eu quero dizer para você aqui nesta noite, com toda segurança, com toda certeza, que para você levar a palavra do Senhor, você não precisa de um título. Você não precisa ser uma missionária. Você não precisa ser um pastor. Não.
você não precisa. Você com a tua boca, falando das maravilhas e daquilo que Jesus já fez e está fazendo na sua vida. Então eu quero dizer para você nesta noite, que esta palavra não é somente para um pastor, não é somente para um missionário, porque eu quero, o título que é, no capítulo 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quando eu olho para o capítulo 14, diz, como que vão invocar aquele a quem não crê? Como? E como que vai crer se não ouvir? 14, como que vai crer se não ouvir? E como que vai ouvir se não tem quem pregue? E como que vão pregar se não são enviados? Como? A palavra de Deus diz, lá em Romanos 10, 17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes nós estamos com as nossas bocas fechadas, porque nós achamos que esse ide é só para o pastor, porque nós achamos que esse ide é só para um missionário. Quantas vezes, quando você olha para Lucas, quando você olha para Mateus 28, 19, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É todas as nações. A palavra, ela tem o poder, ela tem um poder transformador. Nós precisamos ter esta palavra guardada aqui, porque pode ser que um dia ela venha nos faltar aqui, no físico, mas que ela não venha faltar na nossa mente e nem no nosso coração. Muitos são os que estão expirando, sem ter a esperança de ver Deus. O que eu e você tem feito? Temos levado a palavra? Você não precisa ir muito longe, não. Você pode ficar na sua casa. Você pode pregar na sua casa, você pode pregar para o teu vizinho, você pode pregar para o teu funcionário, você pode ter essa liberdade nesta igreja. Célia, eu não consigo subir neste altar, de mim eu não estaria aqui, de mim me faltaria palavra nesta noite, não conseguiria falar uma palavra se o próprio Deus não tivesse misericórdia de mim. Eu quero dizer para ti que precisa anunciar o Evangelho. Precisa anunciar o Evangelho. Precisa falar que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus restaura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Precisamos falar com autoridade, precisamos falar com prudência, precisamos falar com discernimento. Célia, mas eu não tenho isso. Peça para Deus. Peça para Deus que Ele te dá. Se tu não tens, peça que Ele te dá. Começa a ler esta palavra. Comece a esmiuçar esta palavra. Jesus, Ele te revela coisas profundas e escondidas que tu não sabe. Vai ler a palavra. Muitas pessoas chegam até a mim e dizem para mim, eu não consigo, Célia. E eu pergunto, mas você lê a palavra? Não. Eu disse, como que tu queres pregar, se tu não lê a palavra? Como que tu queres? Deus tem o poder de falar aqui, e eu vim? Sim, mas Ele quer a minha disposição. Ele quer a minha disposição. Quando eu olho para o livro de Atos, eu quero falar um pouquinho, no livro de Atos, que coisa mais linda, que coisa mais tremenda, o que Filipe foi usado. Filipe era um desses 11. Filipe
João Pedro é aquele que curou aquele coxo no Templo Formosa. Era um homem como eu, como você. Quando eu digo um homem, é referindo homem e mulher. Ele orou e aquele coxo foi curado. E este Filipe, que eu vou falar para você, ele também pregou o evangelho em Samaria. E em Samaria, ele também curou. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo a confirmação da própria palavra. Olha, se você vê Atos 8, no 7, eu vou ler do 5 até o 7, diz assim, ó: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saía de muitos os que tinha, e ele mandando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos paralíticos e coxo era curado. Este mesmo Filipe, se você olhar para o versículo 26, este Filipe, ele tem um encontro com um homem, um eunuco de Etiópia, um africano. Esse homem, ele era um homem de confiança de uma rainha dos etíopes. E o anjo do Senhor aparece para Filipe e diz para ele descer para Jerusalém, que vai para Gaza, que lá o Senhor iria falar com ele. E quando ele desce, ele encontra, no versículo 27, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse homem, ele ia para Jerusalém para adoração. Eu creio que o Senhor já via ele adorando, e eu creio do propósito que Deus tinha com a vida desse eunuco. E quando Filipe chega, no 28 diz assim, ó: ele chegou, ele estava descendo para adoração em Jerusalém. No 28 diz que ele regressava, e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. A Bíblia não me relata aqui e não fala, mas pelo texto ele lia Isaías 53, 7. Quando eu olho mais abaixo, e regressava e assentou no seu carro, lia o profeta Isaías. E no 29 diz assim, ó: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a este carro. O Espírito Santo moveu no coração de Filipe que se ajuntasse àquele carro, porque ali o Senhor ia fazer algo tremendo. E quando Filipe ajuntou-se ao carro, no versículo 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e ele disse: entende tu o que lê? Filipe foi e perguntou para aquele etíope: entende o que lê? E olha a resposta que ele dá: entende tu o que lê? E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensinar? Viu como que é sério? Não levar a palavra? Viu como que é sério? Como que vou entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado, estou no 32, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. 33, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ele lia esta passagem
só que ele não entendia de quem que estava falando esta passagem. Olha que coisa séria, ele lia, mas ele não entendia, ele não sabia quem que estava falando com ele essa passagem. Meu Deus, a hora já se foi. Não sabia com quem estava falando com ele esta passagem. E aí, de sorte, quando você olha para o 34, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso? Do profeta ou de si mesmo? Você está vendo como que é sério? Ele achava que aquela palavra estava sendo falada ou do profeta ou de um outro, mas ele não sabia que era a respeito de Jesus. E quando você olha para o 36, aí você olha para o 35. Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura, lhe anunciando a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de algumas águas, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Olha o tamanho da fé deste eunuco. Quando ele viu a água, ele disse: olha aqui a água, o que impede eu de ser batizado? Filipe vai e diz: se tu creres de todo o seu coração, nada pode te impedir você de ser batizado neste momento. Quando você olha para o versículo 37, e disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É simples assim, amado. Precisa crer e precisa ter quem fale. Quando você olha lá atrás para Romanos 10, 14, como que vão invocar o que não crê? Como? E como que vai crer se não tem ouvido? E como que vai ouvir se não tem quem fale? E como que vai pregar se não são enviados? Mas esta noite, é 8h30, pastor? Pai eterno, e como que vão ouvir se não tem quem fala? Tão sério é nós ficarmos calados. A Bíblia diz lá em Lucas, se não me falha a memória, é Lucas 19, 39 e 40. Mas eu não sei fazer esboço não, eu prego assim. Se não me engano, lá quando Jesus ele foi entrar em Jerusalém, aquela multidão de gente começou a dar glória a Deus, ficou alegre de ver as maravilhas que o Senhor tinha feito. E ali no meio daquele povo tinha um fariseu. Sempre vai ter alguém querendo nos barrar, sempre vai ter alguém querendo tampar as nossas bocas. E aquele fariseu disse para Jesus: repreende eles, para que cale. E lá no 40 o Senhor disse: olha, se estes calarem, as pedras clamarão. Não podemos calar, precisamos falar. Precisamos falar com propriedade, com autoridade. Jesus Cristo ainda cura. Aribacanta. Se tu crer, nesta noite, aqui neste lugar, você vai ver coisa tremenda. Não é porque sou eu, mas porque a palavra me assegura, e porque o Espírito Santo de Deus está ministrando.